Pensa Brasil, com Rodrigo Aidar. Doutor Rodrigo Aidar, salve, salve. Vem cá. Tem algumas histórias que você traz aqui que fazem a gente pensar, né? O Poder Judiciário tem um papel fundamental na estrutura da sociedade, né? De qualquer sociedade. É o último refúgio. Você não pode esperar do Poder Executivo que cuide do seu interesse em primeiro lugar. Você não pode esperar do Poder Legislativo que faça isso, mas você pode esperar do Poder Judiciário que sim, olhe para o seu interesse pessoal, individual, em primeiro lugar. É o último refúgio. É o grande papel do Poder Judiciário, é defender individualmente as pessoas, da maioria, do esmagamento, do próprio Estado. Mas muitas vezes, com esse poder extraordinário que eles têm nas mãos, até porque tem esse poder extraordinário, fazem confusões conceituais gravíssimas. E eu acho que essas confusões muitas vezes brotam em quantidade exagerada. Você tem notado isso, não tem? Exatamente, Oineg. Salve, salve Débora, salve Olá. Pablo, salve para os nossos ouvintes. Oineg, é uma confusão de papéis, de atribuições, muitas vezes, de qual é o papel de um juiz, por exemplo, no concerto dos poderes, que é provocado pelos próprios juízes. E as consequências disso nunca são boas. Ontem, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal, por 3-1, anulou todos os atos do juiz federal Marcelo Bretas naquela chamada Operação Esquema S. É um processo envolvendo a FEComércio do Rio, em que houve busca e apreensão, 50 mandados de busca e apreensão, salvo engano, delação, prisão, busca e apreensão em escritório de advocacia, apreensão de documentos de clientes de escritórios de advocacia, enfim, um fuzuê. Pois todo esse fuzuê ontem virou água, Oineg. O STF decidiu que a investigação jamais poderia ter tramitado na Justiça Federal, porque a competência, o foro correto, o local é a Justiça Estadual. Se a gente lembrar, em abril e em maio, o STF já tinha anulado outros atos e decisões do mesmo juiz Marcelo Bretas nos processos que envolvem o ex-presidente Michel Temer, também por uma questão de competência. A gente vai lembrar que houve busca e apreensão, prisão preventiva do ex-presidente lá em 2019, a gente comentou muito sobre ela aqui. Nada disso podia ter acontecido. Duas prisões. Duas vezes, exato. E o Supremo anulou uma dessas ações em abril e a outra em maio. O relator do processo, o ministro Alexandre de Moraes. Para você ver, a decisão é a seguinte, Oineg, nada disso podia ter acontecido porque o local da ação estava errado. O juiz Marcelo Bretas era incompetente. Ou seja, todas as ações tomadas pelo juiz foram anuladas e foi decidido que é outro foro. No caso da FEComércio, a Justiça Estadual do Rio de Janeiro. No caso do ex-presidente Michel Temer, a Justiça Federal do Distrito Federal. Também ontem, a quinta turma do TRF3 mandou arquivar mais uma acusação contra o ex-presidente Lula, daquelas que ainda tramitavam em Curitiba e foram redistribuídos porque Curitiba não era o foro correto. A quinta turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, a sede em São Paulo, diz que, diante da suspeição do ex-juiz Sérgio Moro, que foi reconhecida pelo Supremo, todos os atos da investigação são nulos. Nessa ação, o Lula era investigado por tráfico de influência e lavagem de dinheiro. E aí, Oineg, o que esses dois casos têm em comum, além de serem fases da Operação Lava Jato? Juízes que se apaixonaram pelos processos que tinham que analisar com imparcialidade e foram incapazes de analisar com imparcialidade, incapazes de reconhecer sua suspeição ou mesmo a sua incompetência, ou seja, o processo não poderia ter tramitado aqui. A gente pode lembrar, por exemplo, que no caso do Foro de Curitiba, poderia ter sido decidido pelo mesmo juiz Sérgio Moro, lá atrás, 5 anos antes, em 2016, quando o Supremo meio que estabeleceu uma linha. Olha, Curitiba é responsável pelos casos que envolvem Petrobras. Quando não tem Petrobras, o foro não é Curitiba. O ex-juiz Sérgio Moro se fez fez ouvidos moucos, né? E continuou tocando as ações, e lá na frente a gente viu o que deu. O Supremo reconheceu a suspeição do juiz, em último caso, primeiro já tinha reconhecido a incompetência do juiz,
E aí, Oineg, é impossível a gente não lembrar aquela cena do Moro, do ex-juiz Sérgio Moro ao lado do ex-juiz Marcelo Bretas, um oferecendo pipoca ao outro na pré-estreia de um filme que os tratava como heróis. E aí, eu volto ao primeiro ponto que você colocou quando abriu a nossa conversa. Há uma falha grave na compreensão do papel de um juiz que é alimentado muitas vezes pelos próprios juízes. Juiz não combate crime, juiz não combate corrupção, juiz não tem que tomar lado ou virar amiguinho do Ministério Público. Juiz tem que julgar os fatos que são apresentados a ele nas ações penais ou nas ações civis de forma imparcial, sem ter lado. A toga não é a capa do Batman. E quando o juiz confunde a toga com a capa do Batman, ele deixa de ser juiz e causa prejuízos que a gente está assistindo. Primeiro, várias ações e atos sendo anulados, e, Oineg, imagina o dispêndio de dinheiro público envolvido em operações, por exemplo, que levam à prisão ex-presidentes. O que você está dizendo Diga é o lá. seguinte, ao tentar combater, ou sob o argumento, sob pretexto de que está combatendo a impunidade, porque vão lá e agem fora do alcance da sua jurisdição, eles estimulam, sem perceber, a impunidade. Porque, vamos combinar, não está decidido, e o Supremo Tribunal Federal não decidiu, em nenhum dos casos que você citou, que o presidente Lula é inocente ou que não há um esquema de corrupção investigado no Rio de Janeiro. Não está definido isso. Está dizendo o seguinte, vocês não poderiam investigar isso. Ontem o São Paulo tomou um gol ridículo, e eu não sou competente para ir lá e colocar mais um jogador na barreira. Eu só sou torcedor. Então, eu torço para o São Paulo e fiquei irritado, mas eu não posso entrar em campo e botar mais um jogador, eu não posso ser o juiz. E esses camaradas não entendem que eles são que nem eu. Se eles são torcedores, tem que ficar do lado de fora. E acabam se tornando um vetor da impunidade. Para além do que você falou, dispêndio absurdo de dinheiro público, expectativa, cria na sociedade a ilusão de que existe um fast track, um caminho mais rápido para fazer justiça, e no final cai tudo por terra. A imagem porca vai para o Supremo Tribunal Federal, que parece virar o tribunal amigo da impunidade, quando são eles os responsáveis pela impunidade. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Bretas e Sérgio Moro, patronos da impunidade, estão todos soltos, os vigaristas, que eles prometeram prender e que a lei tem que mandar soltar, porque eles não são os caras para fazer isso. É exatamente isso, Oineg. Inclusive, no caso do São Paulo, eu acho um absurdo você não poder entrar lá e escalar o Benítez. Eu também acho. Não dá para começar aquele jogo sem o Benítez, meu Deus. Eu também acho. Mas aí é que tá, você não pode escalar o Benítez e o Bretas e o Moro não deveriam poder, podem não, né? Fazem, porque extrapolam as suas funções, se comportar como investigadores ou com lado no processo. Esse é o problema, Oineg, e eu acho que o ponto que você coloca é fundamental. Ao confundir a sua atribuição com a de um investigador ou com de alguém que deve combater o crime, eles são, na verdade, agentes da impunidade, porque fica isso. A gente não sabe se os crimes aconteceram, se não aconteceram, a forma que aconteceram, porque o processo é nulo. E o que garante um julgamento justo, assim, isso corrompe, Oineg, um dos pilares mais importantes da democracia, que é a garantia de que um juiz vai ser isento e julgar um processo sem paixão. Porque, assim, o parlamento, o Congresso toma decisões porque tem voto. O executivo, o presidente, toma decisões porque tem voto. O Poder Judiciário não tem voto. O que garante a credibilidade é justamente a justeza das decisões do judiciário. E o direito de defesa, o fato de que o juiz não tem lado, é um desses pilares, porque o judiciário não representa ninguém. O judiciário está ali para fazer a melhor justiça possível. Quando o juiz toma lado, é parcial, ele acaba sendo um agente da impunidade, corrompe completamente seu papel e mina a própria credibilidade da justiça. É por isso que a gente tem que apontar a não mais poder sempre que há uma inversão de valores como essa, em que o juiz se confunde com um agente
da investigação, se confunde com o Ministério Público, porque assim, o procurador, ele sim é um agente investigativo, ele sim é. Agora, o juiz, quando se alia ao Ministério Público, como a gente viu no caso da Lava Jato, lá de Curitiba, aí acabou o processo, aí se corrompeu completamente, porque o juiz tomou lado. O juiz não pode tomar lado, senão ele vira o que a gente está vendo, agente da impunidade. E os vigaristas, como você disse, continuam soltos, fazendo o que bem entendem. É exatamente isso. Lembrando que há na fala do Rodrigo Aidar um tom de revolta e lamento. Ele não acha legal, para quem está ouvindo, que os juízes soltem as pessoas, que a justiça soltem os bandidos. E o que ele está falando é o seguinte: se a gente não fizer as coisas do jeito certo, vencerá o errado. E a gente quer que vença, sim, a gente quer o combate à corrupção, a gente quer que a sociedade fique mais limpa. Agora, não ficará mais limpo se as pessoas responsáveis pelo departamento de limpeza fizerem lambança. Esse é o ponto central do Rodrigo Aidar. Pensa Brasil, o Rodrigo Aidar volta a conversar com a gente na sexta-feira. Exatamente, Arneg, um abraço, obrigado, Débora, valeu, Pablo, e um abração para os ouvintes aí. Beijo, Aidar, até sexta.